1 Coríntios, capítulo 2. Nós começaríamos hoje a partir do versículo 6, mas eu vou ler a partir do versículo 1 só para dar uma continuidade no texto, né? Para a gente pegar o fio da meada aí do que Paulo está falando, e aí a gente vai conseguir dar o entendimento necessário aqui. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 1 mesmo. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 1. Eu vou ler esse texto agora até o final do versículo 2, tá? Até o versículo 16 mesmo. Então, a gente vai seguir aqui a leitura até o 16, e em seguida a gente volta, então, entendendo um pouquinho mais sobre isso. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então vamos parar aqui para a gente já começar a bater um papo sobre essa palavra de hoje de Paulo. Graça e paz aos que entraram aí depois, Miguel, Juju, Paulinha, Jennifer, glória a Deus aí por vocês. 1 Coríntios, capítulo 2, né? Nós lemos aqui juntos. Eu iniciei lá do versículo 1, porque hoje a gente começaria a partir do 6, mas eu iniciei do 1 só para a gente ter o contexto da palavra. Então, Paulo começou o capítulo 2 falando que ele foi até os irmãos, ele chegou na cidade de Corinto com uma sabedoria que não era uma sabedoria humana, mas ele tinha palavras que traziam o poder de Deus. Ele demonstrava, sim, através da manifestação do Espírito Santo, o poder de Deus, a grandeza de Deus, a pregação do verdadeiro evangelho, que fala de um Cristo crucificado e ressurreto depois, né? E que está à direita do Pai, e que vai voltar. Então, Paulo ele começa o capítulo 2 dizendo que ele foi com esse intuito. Ele não tinha palavras persuasivas, ele não tinha palavras eloquentes, ele não tinha uma sabedoria
de homens, simplesmente, mas ele tinha a própria palavra de Deus, que era a manifestação do poder de Deus. Mas aí no versículo 6 ele diz o seguinte, que para aqueles que tinham recebido o evangelho, né, que tinham recebido o poder de Deus ali através da pregação dele, eles tinham firmado a sua fé. Ele termina o versículo 5 falando isso, né? Olha só, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então a nossa fé, ela nunca pode estar baseada no que o outro disse. A nossa fé nunca pode estar baseada em palavras que eu entendi, mas a minha fé precisa estar baseada em experiências que o próprio Deus, que o próprio Espírito Santo traz para a minha vida, para que isso seja o alicerce, para que essa palavra que eu recebi no meu espírito seja então o alicerce para a minha caminhada de fé. E isso vai acontecendo diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Então a minha vida de fé é uma vida de glória em glória, a palavra fala, né? Cada vez que o Senhor vem com uma palavra, que eu sou confrontada pelo Espírito Santo, que Deus fala comigo com a sabedoria de Deus e não com a sabedoria dos homens, a minha fé vai sendo alicerçada dessa forma. E Paulo diz que essa foi a maneira que ele foi aos irmãos, e por isso eles estavam com uma fé alicerçada na palavra de Deus e não nas palavras de Paulo. Não havia palavras soltas, né? Não haviam palavras de Paulo, mas a própria palavra de Deus. E aí ele coloca no versículo 6 o seguinte, que para outros ele até conseguiu, né, falar com sabedoria. O que ele quer dizer aqui? Vamos entender um pouquinho. Versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Ele diz assim, ó: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Então Paulo está dizendo assim, com algumas pessoas, com alguns irmãos, nós até conseguimos falar um pouco de sabedoria, mas não de uma sabedoria desta era, desse mundo, desse século, né? Deve ter algumas versões que tá assim. Por quê? Porque ele está falando assim, ainda que eu tenha falado de coisas mais excelentes, ainda que eu tenha me aprofundado um pouco mais, que eu tenha cavado um pouco mais no conhecimento com algumas pessoas, eu ainda assim falei de uma sabedoria que vem de Deus. E a gente vai entender o que Paulo está querendo dizer, porque ele vai explicar um pouco mais no final aí, né, do meio para o final do capítulo 2. Porque ele vai dizer que ele sim, ele fala de coisas mais profundas, de coisas mais excelentes a respeito de Deus, mas com pessoas que têm condições de receber esse ensino. Então Paulo está dizendo, e ele vai falar mais lá na frente, a gente vai entender isso também. Ele vai falar que se eu e você somos bebês espirituais, estamos iniciando o nosso processo de fé, o pregador ele tem que ter um tipo de pregação, ele tem que ter um tipo de ensino, que é para aquela criança que está nascendo na fé. Mas com pessoas que têm mais maturidade espiritual, que já estão caminhando há mais tempo, nós podemos sim ter um outro tipo de alimento, ter um outro tipo de ensino, ter um outro tipo de palavra, que vai fazer com que aquela pessoa conheça um pouco mais desses mistérios que estão sendo então revelados, ok? Então o que Paulo está dizendo é, para alguns eu simplesmente vim com uma palavra simples, com o evangelho puro e simples, Cristo crucificado, o nosso próprio Deus que encarnou e que morreu em meu favor. Então provavelmente a pregação de Paulo foi muito simples ao chegar na cidade de Corinto. Mas conforme ele foi caminhando com esses irmãos, foi caminhando na fé com eles, no conhecimento da palavra, ou muitas vezes ele teve a conversão de alguns judeus que moravam ali em Corinto, aí com alguns ele podia sim falar de uma sabedoria maior, de uma profundidade maior da palavra. Mas ele diz que não é uma sabedoria também humana, mas é uma sabedoria que vem da parte de Deus, que não é dessa era, que não é desse mundo, que não tem a ver com a inteligência humana simplesmente,
mas com algo muito mais profundo. É isso que ele está falando no versículo 6 e no versículo 7. Vamos ler de novo e eu vou seguir a leitura. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então ele está dizendo assim, se essas pessoas que se dizem tão inteligentes, que se dizem os poderosos deste mundo, deste século, eles realmente fossem inteligentes, eles realmente fossem sábios, eles não teriam crucificado Jesus. Por quê? Porque o que Paulo está querendo dizer é assim, se as pessoas examinassem as Escrituras, se elas realmente buscassem a sabedoria de Deus para a vida delas, elas teriam compreendido os tempos e as estações, e elas saberiam então que Jesus Cristo viria ao mundo em carne e que haveria um tempo em que esse Cristo então morreria em favor da minha vida e da vida daquela pessoa. Então, a Bíblia, ela apontava de Gênesis até Malaquias, ela apontava para Cristo. Ela falava de Cristo. Ela pré-figurava Cristo. Então, muitas das profecias dos profetas maiores, dos profetas menores, apontavam diretamente para Cristo e falavam então desse Messias que viria dessa geração de Judá, dessa raiz de Jessé. Então, tinham muitos versículos, muitas profecias que, se as pessoas estivessem com o coração realmente desejosos de conhecer a sabedoria de Deus, elas teriam entendido. E Paulo está dizendo aqui que os poderosos desta era, desse século, eles não estão interessados nisso, e por isso que eles crucificaram Jesus. Porque se eles fossem tão sábios mesmo, a tal ponto, eles jamais teriam crucificado Jesus o Cristo, ok? Então ele está falando que as pessoas que se acham, na verdade, né, inteligentes e sábios, não conseguiram ter uma sabedoria real, que é a sabedoria de Deus, para discernir quem era Jesus Cristo, e por isso o crucificaram, ok? Então os olhos desses homens, desses poderosos dessa era, não estavam abertos para isso. Eles não buscaram a verdadeira sabedoria. Quem está lendo comigo a Bíblia esse ano, a gente entrou dentro do livro de Provérbios há pouco tempo, não faz muito tempo. E principalmente o livro de Provérbios, se você teve a oportunidade de ler ele já completo, e se você não teve, vá para o livro de Provérbios. Salomão, ele vai falar muitas vezes sobre a sabedoria. A sabedoria clama, a sabedoria diz. Então, várias vezes ele vai usar o termo a sabedoria como um personagem dentro do livro de Provérbios. E por que ele usa justamente essa figura de linguagem dentro do livro de Provérbios? Porque o que Salomão está chamando a atenção é que existe alguém tentando falar comigo e com você dentro da palavra de Deus, e basta que eu e você demos ouvido, né, para que essa sabedoria, que é um personagem, é o próprio Cristo, é o verbo vivo de Deus, né, a palavra tentando falar conosco. Então, Salomão vai nos chamar insistentemente para esse lugar de sabedoria. E por isso que Paulo também vai usar esse termo aqui, eu acredito. E eu vou explicar algo para vocês agora em seguida e vocês vão entender. Então vocês percebem que Paulo está falando desde o início do capítulo 2 sobre sabedoria, né? Ele vai falar sobre sabedoria, não com uma sabedoria humana, mas com uma sabedoria que vem de Deus, com um mistério que estava oculto, mas que agora já foi revelado para nós. Então Paulo usa também esse mesmo termo, sabedoria, como algo que eu e você deveríamos buscar para que a gente pudesse ter um real entendimento daquilo que Deus deseja de nós. Então isso é muito importante, entender que existe uma sabedoria que os homens podem ter e que não tem a ver com a sabedoria desse mundo, dessa era, né? E entender isso é bem importante. O que eu quero falar com vocês antes da gente entrar no versículo 9 e a gente vai entrar dentro do texto.
Paulo, quando ele estava escrevendo essa carta, ou quando ele estava lá na cidade de Corinto, algum tempo antes dessa carta ser escrita, e mesmo dentro do primeiro século, a gente tem falado isso. Lembra que eu tenho enfatizado com vocês de que a Bíblia Sagrada não era esse livro que nós temos hoje nas mãos. O que os judeus tinham, o que a igreja no primeiro século tinha, era ou a Septuaginta, que era uma cópia do hebraico para o grego, que é a chamada Septuaginta, que algum imperador pediu para traduzir, eu não me lembro qual agora, mas depois eu lembro, ou vocês me cobram, eu tento lembrar em que ano que algum dos imperadores pediu para que isso fosse transformado em grego. Então eles tinham uma Bíblia, que era na verdade o Antigo Testamento, né, traduzido para o grego, que é a chamada Septuaginta. E eles tinham, agora no primeiro século, algumas cartas que o próprio apóstolo Paulo já começava a escrever. Então, os irmãos de Corinto, por exemplo, vamos citar eles. O que é que eles tinham nas mãos, ou o próprio Paulo, quando ele estava lá, o que ele tinha nas mãos para poder trazer a palavra de Deus para esses irmãos, para ele poder trazer o entendimento para esses irmãos enquanto ele pregava? Ele pregava basicamente, irmãos, o Velho Testamento. Então nós não tínhamos esse Novo Testamento que a gente tem hoje nas nossas mãos para falar de Jesus, ou para pregar o Evangelho, ou para contar, né, as parábolas e o que Jesus fez. Não era esse o livro que eles tinham na mão. Eles tinham o próprio testemunho que era contado de um para o outro. Então, os discípulos que tiveram contato com Jesus, eles foram passando essas experiências via testemunho, via palavra oral, para cada uma das pessoas que iam se convertendo, e eles iam repassando essas informações, ok? Muito provavelmente já existiam homens que começaram a querer colocar isso no papel, mas não se tem nada concreto ainda nesse momento. Então, Paulo está em suas viagens missionárias falando de testemunhos que ele ouviu dos discípulos de Jesus, que ele ouviu das pessoas que foram sendo tocadas pela própria palavra, do que Deus estava fazendo ao redor do Império Romano, mas o que eles tinham muitas vezes nas mãos era só a Septuaginta, era o Velho Testamento. Então a gente vai perceber nas cartas de Paulo também que Paulo cita muito o Velho Testamento, ok? Por que ele cita muito o Velho Testamento? Porque era a ferramenta para pregar o Evangelho, para falar sobre Jesus e inclusive para mostrar no próprio Velho Testamento para os judeus daquela época que tudo estava escrito, tudo estava profetizado, de que tudo aquilo que eles estavam vivendo na íntegra já havia sido profetizado por Isaías, por Jeremias, por Joel e por tantos outros. Então, a palavra que Paulo falava, ela estava recheada de versículos do Velho Testamento. Havia um peso muito forte na vida de Paulo de falar de Jesus, mas com uma base bíblica que eu e você deveríamos ter também. Qual é? Das próprias profecias bíblicas. Então, quando eu falo de Cristo, eu preciso entender que o Velho Testamento também está falando dele, assim como o Novo, e que um completa o outro, e que um dá base bíblica para o outro. O Velho Testamento em momento nenhum foi isolado agora, né? Eu não preciso mais usar. Não. Pelo contrário, eu acho que não existe um versículo sequer dentro da palavra de Deus que não deva ser confrontado com o Novo Testamento para que a gente veja a realidade espiritual se cumprindo aqui no Novo Testamento. Elisângela, por que você está falando isso? Porque a gente vai perceber dentro das cartas de Paulo o uso até exagerado, né, de textos do Velho Testamento para falar, ensinar ou corrigir aquilo que ele está tentando corrigir. E esse é o caso do que a gente vai entrar agora. Muita gente fala desse versículo do capítulo de 1 Coríntios 2:9 com uma ênfase praticamente dentro desse contexto aqui, quando na verdade Paulo está citando o Velho Testamento para os irmãos e para essa igreja aqui que está recebendo essa carta, esse ensino. Então olha o que ele diz aqui e a gente vai entrar dentro do contexto. Quem está falando? Eu, Daiane.
Perdão, você pode falar de novo? Foi Lourenço que se propôs a traduzir Septuaginta? Fala que foi no século III a.C. Olha, uma boa informação. Eu não lembro de cor. Eu não lembro de cor. Não lembro de cor. Eu já li, né, nos meus estudos. Vocês podem depois dar uma fuçada. Você já foi aí no Papai Google, né? E ele fala mesmo. Pode ser que seja, tá? Mas existia um imperador que estava regendo já entre, na verdade, o Império Grego e o Império Romano, né? Porque na verdade é na transição. É isso mesmo, você até me lembrou. Não foi no Império Romano que alguém pediu, se não me engano, foi dentro do reinado do Alexandre o Grande. Depois eu vou fuçar, vocês me lembram para eu falar isso para vocês. Então, se não me engano, foi dentro do reinado de Alexandre o Grande, ainda com o Império Grego no poder, e que ele pede para traduzir, então, a Bíblia do hebraico para o grego, porque existiam muitos judeus espalhados por todo o território grego. Então, eles pedem para fazer isso, ok? Então, é dentro desse contexto aí que ele pede, bem importante. Então, vamos lá para o texto aqui agora. Então, olha o que Paulo diz aqui para nós. 1 Coríntios 2, versículo 9. E a gente vai ler alguns versículos aqui. 1 Coríntios 2, 9. Aí ele diz assim, ó. Eu vou ler o 8 para entrar no 9, que eu quero que vocês entendam o que Paulo está falando, tá bom? Se a gente não vai para o contexto, a gente não entende o texto. Ele diz assim: nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito. Tá vendo que Paulo está dizendo, ó, tá escrito. Não está escrito aqui em 1 Coríntios porque ele está escrevendo uma carta, ele não está escrevendo um livro bíblico nesse momento, ok? Então ele diz assim, ó, todavia, como está escrito. Então ele pega o texto que já está escrito em algum lugar no Antigo Testamento e coloca aqui para os irmãos na carta. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, ok? Aí ele diz assim no versículo 10, mas Deus o revelou a nós quem? A nós agora, cristãos, a nós agora que conseguimos ver, ouvir e tudo mais, é disso que a gente vai falar. Ele diz assim, mas Deus o revelou a nós, por meio de quem, gente? Por meio de quem Deus agora tem se revelado ao homem? Ele fala aqui, por meio do Espírito. E esse Espírito aí de vocês está com letra maiúscula? Tá tudo certo aí? Ou tem alguém que está errado com letra minúscula? Tudo letra maiúscula aí, né? Então ele diz assim, versículo 10, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Aí ele continua, o Espírito, letra maiúscula, sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, quem que sonda as coisas mais profundas de Deus, as sabedorias mais profundas de Deus? O Espírito, com letra maiúscula, ok? O Espírito Santo é aquele que sonda todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Aí ele diz no versículo 11, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então vamos entender o que Paulo está falando aqui e em seguida a gente vai entender esse texto que ele usa no versículo 9. Mas eu quero que vocês entendam aqui primeiro, já que a gente está lendo aqui. O que Paulo está dizendo é que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, letra maiúscula, é aquele que sonda todas as coisas e é aquele que conhece a mente e o coração de Deus. Por quê? Porque ele vem do próprio Deus, ele é o próprio Deus, ok? Então, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é aquele que sonda todas as coisas, é aquele que conhece todas as coisas, é aquele que conhece a mente, os pensamentos de Deus, ok? Aí ele diz no versículo 11, iniciando o 11, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Ele faz primeiro uma pergunta, ele diz assim, quem que conhece os pensamentos do homem, do ser humano, que estão
Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Então ele está querendo dizer assim, ó, vamos separar as coisas aqui, irmãos de Corinto. Vamos separar aqui, irmãos que estão na aula aqui hoje. Quem conhece os meus pensamentos, meus, pessoais, quem conhece a minha vida, quem conhece o meu verdadeiro interior, é o meu espírito, que está dentro do homem, que está dentro dele. Só que a gente precisa lembrar o seguinte, o espírito do homem só está vivo a partir de que momento? Quem pode me responder rapidamente? Em que momento o espírito do homem passa a estar vivo, passa a existir, vamos dizer assim? Isso, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, ok? Porque antes do novo nascimento, o nosso espírito está morto. Então, Paulo está falando com crentes, gente, ok? É isso que eu quero enfatizar aqui com vocês. Paulo está falando com cristãos, com pessoas que já aceitaram a Cristo, já nasceram de novo, e por isso que ele está ensinando e corrigindo isso aqui. Então, ele está dizendo assim, quem é que conhece, versículo 11 de novo, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito, letra minúscula, tá aí o de vocês, letra minúscula, esse espírito, a não ser o espírito do homem que nele está. Então a palavra está dizendo, Paulo está dizendo que as coisas do homem, os nossos desejos, os nossos anseios, a nossa vida em si, quem conhece é o nosso espírito, que habita dentro de nós, ó, tá lá dentro, é o meu espírito, o seu espírito, o meu e tudo mais. Mas ele diz assim, em seguida, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. O que Paulo está dizendo? Que cada um conhece a respeito de si mesmo, ok? E ele está então dando um comparativo a respeito de Deus, dos pensamentos de Deus, dos anseios de Deus, da vontade de Deus, do que Deus realmente deseja fazer, ok? Quem é que conhece os pensamentos de Deus, então? O Espírito de Deus. E quem é que conhece as coisas do homem, do ser humano, cada um de si? O Espírito do homem. Então aqui nós temos justamente Paulo nos ensinando a respeito de que cada um conhece a respeito dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios desejos, ok? O homem, o espírito do homem é o que conhece, e de Deus é o espírito de Deus que conhece o que Deus realmente deseja, ok? Aí ele vai trazer um ensino um pouquinho maior para nós aqui. Depois a gente vai voltar lá no versículo 9. Olha o versículo 12. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo. Espírito com letra minúscula, ok? Então nós, porém, crentes, cristãos, nascidos de novo, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então Paulo está dizendo assim, no dia que você nasceu de novo, foi te entregue um presente de forma gratuita, e ele é da parte de Deus para fazer o que, gente? O que o Espírito de Deus faz, então, dentro da vida do homem? Olha, está escrito aí no versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, como é que eu consigo compreender as coisas de Deus que Deus tem me dado gratuitamente? Alguém responde? Pelo Espírito? Por qual espírito que eu consigo entender as coisas que Deus tem me dado gratuitamente? Espírito Santo. Pelo Espírito de Deus, ok? Então, com o meu espírito, eu consigo entender as coisas de Deus? O meu espírito. O meu espírito eu entendo quais coisas? As coisas humanas. As minhas coisas, as minhas pessoais, né? A minha vida pessoal, quem entende é o espírito que habita dentro de mim. Ele conhece os meus pensamentos, ele conhece as minhas emoções, o meu espírito conhece. Agora, além do meu espírito,
Quando eu nasci de novo, Deus me deu mais um espírito para habitar dentro de mim, que é o espírito procedente dele, que vem dele. E é esse espírito que então me ensina, né? Ou na verdade ele está dizendo aqui, né? Ele que me dá entendimento a respeito das coisas que Deus tem me dado gratuitamente. Então, quem vai me ensinar ou me fazer entender as coisas de Deus é o Espírito de Deus que agora habita dentro de mim. Então, se eu for tentar saber as coisas de Deus com o meu próprio espírito, eu vou conseguir? Não. Por isso que muitos cristãos estão, infelizmente, nadando e vão morrer aonde? Na praia. Por quê? Porque eles estão tentando entender as coisas de Deus com o seu próprio espírito, ou muitas vezes nem nasceram de novo de verdade, né? Ficaram emocionados num culto, não nasceram de novo e estão tentando entender as coisas de Deus com a sua própria mente, com uma mente humana que não nasceu de novo e sem a ajuda de quem, principalmente? Do Espírito procedente de Deus. Ok? Então esse é o maior, talvez, erro, né, da igreja de Corinto, nós vamos ver aqui, ou nosso, de nós tentarmos, então, compreender e entender as coisas de Deus com o nosso próprio espírito. E isso é impossível, porque quem vai nos fazer entender, quem vai nos ensinar as coisas de Deus é o Espírito Santo. Nós não temos capacidade natural para entender isso. E aí, por isso, Paulo vai falar aquele versículo 9. Mas eu vou só terminar aqui até o 14, a gente vai voltar. Aliás, vou terminar até o 16 e a gente vai voltar lá no 9. Aí ele diz assim, ó, 13. Delas o quê? Das coisas de Deus, é isso que Paulo está falando. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Paulo está dizendo assim, sabe qual sabedoria eu tenho usado para falar com vocês? A sabedoria que vem, que procede desse Espírito que tem me feito entender as coisas de Deus e eu então consigo falar com a sabedoria de Deus. É isso que Paulo está falando para nós aqui. Olha como é simples e ao mesmo tempo poderoso. Eu preciso que vocês compreendam isso, porque isso é tão forte no nosso espírito de compreender e saber, e isso vai trazer vida para mim e para você no quesito conhecer a palavra de Deus, ter entendimento a respeito da palavra de Deus. Porque quando eu tento fazer na força do meu braço, do meu intelecto, da minha sabedoria humana, eu não consigo. Eu simplesmente vou ter conhecimento humano, conhecimento da letra, mas o espírito não vai estar vivificado, porque não houve um ensino, não houve um entendimento que procede do Espírito de Deus. Quem nos faz entender realmente as coisas de Deus é o Espírito Santo, não é outra pessoa, não é a nossa capacidade natural. E ele está dizendo assim, é dessas coisas, dessa sabedoria, desse entendimento que nós temos falado, né? Ele diz, ó, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Paulo está dizendo assim que as palavras que ele fala, a boca dele fala palavras que foram ensinadas por quem, gente? Pelo Espírito, com letra maiúscula. Então Paulo está dizendo assim, quando eu abro a minha boca, quando eu falo, eu não estou falando simplesmente o grego, o hebraico, o português, o inglês, o alemão, o espanhol, mas eu estou falando palavras que são ensinadas pelo Espírito. Então, quando eu falo a verdade de Deus, a palavra de Deus, isso procede de mim com muito mais entendimento, porque eu estou conseguindo transmitir para quem está me ouvindo o entendimento sobre aquele assunto ou sobre aquela palavra que me foi dado não
com uma palavra ensinada por alguém humanamente falando, mas pelo próprio Espírito de Deus. Então, olha a diferença a respeito de uma compreensão da própria palavra. Paulo está dizendo assim, eu não sei mais a palavra como um rabino, mas hoje eu sei a palavra de Deus como alguém que nasceu de novo e que agora é habitado pelo Espírito Santo, e é o Espírito de Deus que me ensina as palavras que eu agora ensino para vocês. Tem diferença ou não tem, gente? Nós estamos falando de um rabino. Nós estamos falando de alguém que conhece o Velho Testamento de cor e salteado, mas ele está dizendo que as palavras que ele ensina não são palavras ensinadas humanamente, mas são palavras ensinadas pelo próprio Espírito de Deus. Por quê? Aí ele continua dizendo, eu vou ler o 13 de novo e vou continuar. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então Paulo está dizendo assim, aquela pessoa, vou até continuar aqui para vocês entenderem porque que ele fala isso, ó. Quem não tem o Espírito, quem não nasceu de novo, quem realmente não tem o Espírito Santo dentro de si, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Você já tentou falar para alguém a respeito do Evangelho, a respeito de uma palavra que você entendeu na Bíblia, a respeito de um versículo bíblico que já tem falado com você, e essa pessoa fica te olhando e faz, entendi. Você já tiveram essa sensação de você tentar falar para a pessoa e você tá tão cheio de Deus naquilo, você tem uma compreensão tão profunda daquilo, e a pessoa olha com uma cara de ué para você e diz assim, legal, né? Nossa, é bonito esse versículo que você está falando. Por quê? Porque Paulo está dizendo que a pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela é morta espiritualmente. Ela não vai conseguir, o Espírito Santo não vai conseguir fazer uma conexão com o espírito da outra pessoa. Então ela vai estar ouvindo palavras totalmente humanas, porque ela não está ouvindo palavras espirituais, porque ela não tem o Espírito vivo, ela não tem o Espírito Santo dentro dela. Então ela não consegue fazer essa conexão. É só simplesmente palavras vazias, palavras de entendimento humano. Tem pessoas que falam para nós literalmente, a Bíblia foi escrita por homens e ponto final, é um monte de letra escrita num livro. Para essas pessoas realmente é isso, porque elas não nasceram de novo, elas não têm o Espírito que testifica a verdade de Deus, que faz ela entender essas verdades de Deus. Isso é mais do que natural para quem não tem o Espírito Santo. Ele diz, né? Então, versículo 14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. A conexão, gente, Espírito de Deus na vida da outra pessoa com o Espírito de Deus na minha vida. Ok? Então, espírito nascido de novo lá do outro lado, espírito nascido aqui do outro lado. Se não tiver essa conexão espiritual, para outra pessoa é loucura o que eu estou falando. Se os dois não nasceram de novo, se tornam loucura o que está sendo ensinado, o que está sendo passado. Se você então tentar explicar um versículo espiritual, né, um versículo bíblico, perdão, de forma mais profunda para uma pessoa, com um rema que você tenha no teu espírito, esqueça. Ela vai olhar para tua cara e vai te chamar de louca. Ela vai falar, não está escrito isso aí que você está falando. Ela vai achar de verdade que é loucura. Mas não é porque ela não quer entender. É porque ela não consegue. Paulo está dizendo, né? Ela não é capaz de entender. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Só pode ter uma conexão, pessoas do mesmo nível. E não sei se vocês me entendem o que eu quero dizer. Tem que ter espírito com o Espírito de Deus. Tem que ter espírito, né? Tem que ser nascido de novo com o nascido de novo. Senão, não vai adiantar. Ok? Então, Paulo está dizendo que as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente e que eu preciso, então, buscar essa compreensão
através do Espírito Santo, porque ele vai me fazer entender. Porque se eu sou, então, alguém espiritual, se eu sou alguém cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, eu então vou conseguir compreender e discernir as coisas que o Espírito Santo vai me ensinando, ok? Aí ele diz no versículo 15: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Queridos, outro dia, já faz algum tempo, eu ouvi o seguinte: o contrário de um crente espiritual não é um crente natural, é um crente carnal. E Paulo vai falar isso o tempo inteiro dentro dessa carta. Então, o contrário de alguém que não é espiritual, não é alguém morno, não é alguém natural, é alguém carnal. E a gente já viu lá em Gálatas que ou eu tenho fruto do Espírito, ou eu tenho obras da carne. Entende? Opa, deixa eu tentar pôr alguém aqui pra dentro, gente, que eu não tô conseguindo ver quem que tá tentando entrar. Eu vou fechar e aí eu volto pra falar isso pra vocês, tá bom? Vamos fechar já de uma vez. Tem alguém tentando entrar, mas ela não tá aparecendo aqui pra mim. Eu vou fechar e já vou abrir, tá bom? Uau, que aula, hein? Uau, ô glória! Deus é bom, né, pastor? Deixa o pessoal chegar, nem sei quantos tinham. Vocês sabem quantos tinham aqui? Se a gente pode continuar. Graça e paz, Ivaldo. Era você que estava tentando entrar, né? E a gente já querendo fechar aqui, você não estava aparecendo para nós. Glória a Deus pela tua vida. Vamos lá, gente. O pessoal vai chegando, quem tiver mais aí para entrar. Então, como eu falei para vocês, eu ouvi certa vez e eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe. Quando a gente fala assim, uma pessoa não é muito espiritual, né? Quando a gente diz isso, que uma pessoa não é muito espiritual, a gente às vezes está querendo dizer que ela não é tão assim fervorosa, né? Ela não é tão assim assídua nas coisas de Deus, né? Então, mas o contrário de alguém que é espiritual, a Bíblia, Paulo está dizendo para nós que é alguém carnal. Então, porque ou você é espiritual ou você é carnal, não tem meio termo. Porque quando ele fala de alguém espiritual, é alguém que nasceu de novo, é alguém que tem o Espírito Santo, porque nasceu de novo, e é alguém que então começa a trilhar uma vida de fé baseada no conhecimento, na sabedoria, que agora começa a vir através do Espírito de Deus. Então, o cristão espiritual, o crente que nasceu de novo, ele vai ansiar, ele vai desejar muito que o Espírito Santo passe a ensiná-lo as coisas de Deus. Que o Espírito Santo passe a direcionar a sua vida a respeito da palavra, a respeito da sua condição de fé, a respeito das suas
das suas atitudes no seu dia a dia. Ele vai começar a buscar esse discernimento justamente a partir do Espírito de Deus. Ele vai começar a pedir para o Espírito Santo tomar as rédeas, né, do volante na vida dele e ser esse crente que está o tempo inteiro buscando essa direção na palavra, no Espírito, ensinando a palavra, né? Porque se todo conselho para a nossa vida está contido dentro da palavra de Deus, Deus tem uma palavra para nós a respeito de toda a nossa vida, então eu preciso justamente me voltar para a palavra, cheio do Espírito Santo, para que o Espírito de Deus, então, que habita agora dentro de mim, possa me ensinar essa verdade de Deus, trazer esse entendimento que eu preciso a respeito das coisas de Deus, e não mais tentar entender com a minha sabedoria humana. Então, lembrem sempre disso, ou anotem isso em algum lugar. O contrário de alguém espiritual é alguém carnal. Então, não tem meio termo. Ou eu sou um cristão espiritual, cheio do Espírito Santo, que tem o Espírito Santo habitando dentro de si e que é, então, direcionado por esse Espírito, ou eu sou uma pessoa que não tenho ou que não dou atenção ao Espírito de Deus e eu estou sempre baseada na minha sabedoria humana, no meu entendimento humano, e eu não estou, então, discernindo as coisas espirituais porque eu estou tentando fazer algo natural com algo espiritual. Eu estou tentando agir pelo meu espírito natural, deixando o Espírito de Deus de lado. Então, é isso que Paulo está tentando nos mostrar, tentando nos ensinar e corrigir a igreja de Corinto. Por quê? Porque ele diz que agora nós temos a mente de Cristo. Queridos, nós vamos falar muito sobre essa questão de sermos o corpo de Cristo. Vocês vão cansar de me ouvir falar que nós somos o corpo de Cristo e a gente vai entender cada dia mais o que é então ser o corpo de Cristo, ok? Se a minha vida é totalmente direcionada pelo Espírito de Deus e se a palavra de Deus diz que a igreja é o corpo de Cristo, então quem é a cabeça? Cristo. E se então a cabeça da igreja é Cristo, aonde é que está a mente de Cristo, gente? Na cabeça. Então a igreja, eu não sou igreja, eu não sou o corpo de Cristo. Então quem é que está pensando por mim? Quem é que está direcionando o corpo? A mente. Ok? O cérebro é que direciona a mente. E quem é a mente da igreja então, gente? Cristo. Se Cristo é a cabeça, ele é a mente. Então eu que sou o corpo de Cristo, estou pensando com a mente de quem? De Cristo. Ok? Então se eu e você ainda não estamos conseguindo pensar com a mente de Cristo, ter a mente de Cristo, agir e falar e nos comportar e reagir de acordo com a mente de Cristo, é porque eu ainda não sou corpo. Ó. Paulo tá batendo em nós, ó. A igreja de Corinto vai apanhar e nós vamos apanhar junto dentro desses textos. Amém, queridos? Então, assim, a igreja, Paulo tá justamente corrigindo isso na igreja de Corinto. Ele tá dizendo, queridos, nós somos invadidos pelo Espírito de Deus, de verdade. Deus tem prazer em nos encher com seu Espírito. Deus tem prazer de nos fazer entender as coisas de Deus. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo o tempo inteiro, porque ele conhece a mente de Deus. Se nós temos o Espírito de Deus nos direcionando e nós somos corpo de Cristo, a nossa mente então é a de Cristo. Como igreja, como corpo de Cristo, eu preciso pensar como Cristo pensa, como ele realmente deseja agir através da minha vida, que é corpo. Eu sou corpo, mas cada um dos membros desse corpo tem agido com uma cabeça individual. Então eu penso com a minha mente, você pensa com a sua mente, e a gente acha que pensando com a nossa mente natural, com a nossa mente carnal, nós vamos levar a igreja adiante. Nós vamos conseguir avançar com a igreja.
e é onde Satanás tem conseguido justamente minar o corpo de Cristo, porque cada um pensa com a sua mente e não com a mente de Cristo como corpo, ok? Então, olha o que em 2 capítulos Paulo já está nos ensinando, nos direcionando a entender as coisas de Deus. Eu fico impressionada com essa carta, porque ela realmente tem tanta profundidade. Se a gente for cavar, nós vamos achar muito mais conhecimento de Deus aqui dentro dessa carta de Paulo, porque ele tinha a mente de Cristo junto com o corpo de Cristo nesse momento. Ele realmente desejava ser direcionado pelo Espírito quando ele ensinava, quando ele pregava, quando ele trazia uma correção para a igreja. Agora nós vamos voltar para o texto lá no versículo 9. Se nós estamos entendendo que no versículo 10, Paulo está dizendo que nós que somos cristãos hoje, ó, vamos voltar para o versículo 10, ó, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Deus revelou o que por meio do Espírito? A sua palavra, a sua verdade, o próprio Cristo. Deus tem revelado a nós através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Ok? É isso que ele está falando. Mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. Por quê? Se as pessoas aqui do versículo 8, ó, nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Ele está dizendo assim, ó, se os poderosos dessa era, se os poderosos desse mundo, Paulo está falando no momento histórico dele lá, certo? Mas quando ele fala isso, ele também está falando baseado no Velho Testamento inteiro, que ele sabe que muitos se esqueceram de Deus, Israel se desviou de Deus, e se a gente for voltar cronologicamente, a gente vai achar muita coisa que estava fora do prumo, né? Estava fora da direção de Deus. Então Paulo está dizendo para esse tempo, mas ele está falando também baseado no Velho Testamento. Ele está dizendo assim, ó, nenhum dos poderosos dessa era, desse século, o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos que viram, gente, segundo esse texto? Quantos olhos? Nenhum. Quantos ouvidos ouviram? Nenhum. Quantas pessoas tiveram seu coração, né, ou a sua mente conseguiu imaginar? Quantos? Nenhum, ok? Então Paulo está dizendo que até esse momento, onde Cristo veio, encarnou, morreu e ressuscitou e deu o Espírito Santo para nós, até esse momento, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e nem a mente de nenhum homem imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Lógico que ele está citando o Velho Testamento, e a gente vai falar sobre isso, e ele não está falando de maneira generalizada, ok? Porque senão a gente diria que Abraão também não viu e não ouviu, isso não é uma verdade. O que ele está dizendo é, ele está citando o Velho Testamento, e a gente vai ver o texto, e ele está falando que muitos, quase todos, ou todos aqueles que deveriam ter ouvido, não tiveram olhos para ver, não tiveram ouvidos para ouvir e não tiveram uma mente iluminada pelo próprio Deus para entender a palavra de Deus. Mas Deus o revelou a nós. Diz assim, Deus revelou para mim. Através de quem? Do Espírito Santo que habita agora dentro de mim. É através desse Espírito que habita dentro de mim é que agora sim eu consigo ver, eu consigo ouvir e eu consigo compreender com a minha mente e com o meu coração tudo que Deus preparou para aqueles que verdadeiramente o amam. É isso que ele está falando. Agora vamos entender isso, gente. Eu quero que vocês abram comigo Isaías, capítulo 6, versículo 10. Voltem lá, para a gente justamente ver o texto base que Paulo usou para falar sobre esse texto. Oh, glória. Isaías 6. Isaías 6.
Se vocês tiverem oportunidade de ler novamente o livro de Isaías, eu queria te dar essa dica. Nós vamos entrar já já na leitura anual dentro do livro de Isaías. Então, se alguém também quiser começar a fazer a leitura bíblica com a gente a partir de agora, a gente vai começar a ler os livros de Crônicas, Reis, né? Porque a gente está saindo ali da morte de Salomão para o início do reinado, da divisão dos reinos, né? De Judá e Israel. E isso fala muito sobre tudo isso que a gente vai ler aqui em Isaías e sobre o que Deus está fazendo, então, principalmente em Israel. Então, se você depois desejar, pode ir lá no meu canal, que eu estou gravando todo dia a leitura bíblica diária, e a gente vai começar a falar justamente desse assunto. Mas se você não quiser, você dá uma lida em Isaías. Mas eu queria que você lesse principalmente esses primeiros capítulos com muito zelo, com muito amor, pedindo ao Espírito Santo que habita dentro de você para que ele faça você entender o que você está lendo. Não é para você ler só o texto em si, mas que você comece a compreender e entender aquilo que Deus está realmente falando aqui para nós. Então você vai ler com esse entendimento. Então, 6, versículo 10. Eu só vou pedir para que você volte comigo dois versículos, versículo 8, tá? É o 10 que ele fala, mas vamos ler a partir do 8. Ele diz assim, Isaías 6, 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Versículo 9. E ele disse, ele o Senhor, tá ok? Vá e diga a este povo. Gente, sem ler o restante aqui. Vá e diga a este povo. Deus está falando para Isaías falar para qual povo? O que ele vai falar aqui agora. Quem sabe? Pastor Toninho não vale. Para Israel, gente. Para Israel, exatamente. Então, Isaías está num contexto onde Israel está dividido, né? Virou Israel e Judá. O povo está totalmente longe de Deus, ok? Nos seus princípios, nas suas atitudes e em tudo mais. O povo de Israel se esqueceu de Deus, ok? E Isaías tem essa visão do início aqui do chamado dele. E aí o Senhor diz, conclama. Conclamar é mais do que clamar, né? É realmente quase que dar um grito de misericórdia. É dizer assim, quem eu enviarei? Deus está falando, né? Quem irá por nós? Por nós no plural, porque ele está falando com a Trindade. Quem irá por nós? Aí o profeta Isaías responde, eis-me aqui, envia-me. Ele está tendo toda uma visão com o Senhor, e então ele diz, eu quero ir, Senhor, envia-me a mim para pregar para esse povo. Mas por que eu preciso pregar para um povo que já é o povo de Deus, gente? Fala para mim. Como que é isso? Eu tô dando aula para os juniores lá na igreja, e, gente, o assunto é Bíblia. Bíblia no sentido de livro, e eu tô amando dar essas aulas para eles. Porque eu estou aprendendo mais do que eles. Isso é muito bom. Então, assim, para que Isaías está dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim, e o Senhor está pedindo que haja alguém que ele possa enviar para pregar, para falar uma mensagem para um povo, que é o próprio povo dele. Aí ele vai explicar por quê. Vamos lá? Vamos continuar? Então, versículo 9, ele disse, o Senhor, vá e diga a este povo, Israel, né, o povo de Deus. Tá aberto aí o áudio, Débora. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Vou ler de novo. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Quem está falando isso para Isaías falar? Vão comigo no raciocínio. Deus. Deus está dizendo, Isaías, vá e diga a este povo. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdo os seus ouvidos e feche os seus olhos.
que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Só na minha Bíblia que está escrito isso? Ou na Bíblia de vocês também tá? Vamos ler de novo, versículo 9 e 10. Olha isso. Vá e diga a este povo, a Israel, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Aí, olha a resposta de Isaías. Então, Deus está falando que ele está fechando. É Deus, ó. Deus está dizendo que ele está fechando os olhos de Israel para não ver, os ouvidos de Israel para não ouvir, e o coração deles está se tornando insensível para não se converter e serem curados. Ok? Deus está falando, não sou eu. Lê na sua Bíblia. Ok? Eu quero que vocês não tenham dúvida disso que Deus está fazendo. Versículo 11. Aí Isaías responde, né? Ouvindo uma mensagem como essa, como você ouviria isso? Ele diz assim, então eu perguntei, aí Isaías pergunta para o Senhor, até quando, Senhor? Até quando que Israel vai ter olho, mas não vai ouvir? Até quando Israel vai ter ouvidos, mas não vai ouvir? Até quando o coração deles vai ser insensível para não perceber? Até quando, Senhor? E ele respondeu, aí o Senhor responde para Isaías, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, esse também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim, aleluia, assim a santa semente será o seu tronco. O Senhor está dizendo que ele só vai fazer esse povo ouvir, enxergar e ter o entendimento que eles precisam no momento em que o tronco de Jessé ele florescer. Então o Senhor, ele está dizendo que a partir desse momento que Isaías está profetizando para todo Israel, eles teriam os olhos, os ouvidos e a mente cauterizados pelo próprio Deus. Deus estava cauterizando, estava fechando os olhos espirituais, o coração, os ouvidos de Israel, porque eles não iam mais compreender, ainda que eles estivessem ouvindo, vendo o que Deus estava falando e fazendo, eles não iam dar ouvidos para que eles não fossem, para que eles não se convertessem e fossem curados. Porque, se você ler o capítulo 7 agora, ele vai falar justamente sobre a virgem que vai dar à luz ao menino, ok? E é só então, a partir desse momento em que a virgem, no versículo 7, versículo 14, por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Em que momento isso tudo vai passar, né? Se você ler. Aí ele diz assim, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Então é só nesse momento em que Israel teria então agora a oportunidade de ter então os seus olhos abertos, seus ouvidos abertos e o seu coração e a sua mente para entender,
Por isso que Paulo vai citar esse texto, justamente dizendo que mais agora, volta lá, gente. Versículo 10, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Deus só pode trazer entendimento, abertura dos olhos, abertura dos ouvidos, abertura da mente humana através do Espírito, letra maiúscula. Precisa haver uma resposta ao Evangelho, para o novo nascimento, para que Deus então possa começar a nos ensinar a sua verdade. Porque nem Israel, Deus decidiu simplesmente fechar os seus ouvidos, que dirá os gentios, ok? Mas agora, tanto Israel quanto os gentios têm a mesma oportunidade através do Espírito. Só através do Espírito é que nós então agora podemos ver, ouvir, entender, compreender com a mente, com o coração, o que Deus está então nos revelando a respeito das profundezas de Deus, do mistério que estava oculto, como Paulo vai falar aqui nesse texto. Olha, mais duas passagens a respeito disso. Agora nós não estamos mais falando de Isaías profetizando, mas do próprio Cristo falando a respeito disso. Vamos lá em Mateus 13, gente. Mateus 13. Esses textos falam demais comigo, eu gosto demais, não é de hoje. Por isso que eu acho que eu gosto tanto do livro de Corinto. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Essa cegueira que Deus fala na Bíblia é a mesma cegueira que ele fez com o povo, com os seguranças, vamos dizer o nome agora, na hora que crucificaram ele, que ele morreu? Todos eles não sabiam quem era que eles estavam crucificando. Para eles era um homem comum, porque essa era uma cegueira espiritual, sim. Sim, é a mesma. Não, sim, mas não tem nada a ver com também o que aconteceu, porque não tem uma hora que eles não enxergam. Exatamente no momento ali que ele está sendo crucificado. Não. É só cegueira espiritual mesmo. Pode ler de novo o texto. Não, ele está falando que eles ficam ali diante de tudo aquilo e os olhos deles só são abertos quando o dia se torna noite, começa o terremoto, né? O céu enegrece, né? Então eles começam a ver sinais na natureza e que demonstram que então aquele é o filho. Aí eles dizem, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Porque até então eles realmente têm os olhos totalmente fechados espiritualmente para tudo aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque eles não buscaram a sabedoria de Deus no Velho Testamento. A humanidade, né, decide não olhar para a palavra de Deus e entender as coisas que Deus tem preparado para nós, né? Por isso que ele fala, olha gente, o texto de 1 Coríntios é maravilhoso. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então Deus já tinha preparado isso desde a eternidade. Então Cristo está sendo falado sobre ele desde do versículo de Gênesis 1:1, ok? Então, desde Gênesis 1:1, Jesus está sendo falado, Jesus está sendo demonstrado ao longo das Escrituras, mas o homem não tem ouvidos, não tem olhos para ver, porque o seu coração está totalmente endurecido para as coisas de Deus. E nesse momento de Isaías, Deus fala que ele mesmo agora estava fechando os olhos espirituais de Israel, ok? O problema aqui agora é Israel. Olha o versículo 13, o que ele fala, o capítulo 13, eu vou ler tudo, só para vocês entenderem o contexto do que Jesus está falando e no final disso, então, ele fala a respeito disso que nós estamos falando. Eu vou ler bem rápido. Capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e assentou-se à beira-mar e reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo... Então, Jesus começa a falar por parábolas ali com essa multidão. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou.
porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o primeiro chamado aqui para nós, versículo 9. Aquele que tem ouvidos, ouça, ok? Então, ele está falando que alguém vai ouvir e alguém não vai ouvir, certo? Então, tem dois tipos de pessoas. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Continuando. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Aí Jesus responde. E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Opa! Ok? Deus está falando aqui, Jesus está falando o que está acontecendo? A vocês que já são separados, que já são agora meus discípulos, a vocês que o reino de Deus está sendo, então, desnudado, está sendo pregado o reino de Deus para vocês, vocês vão compreender. Agora, para todos, não. Aí Jesus continua. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Por quê? Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem e nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, olha só, gente, e converter-se, e eu os curaria. Agora é Isaías que está falando? Não. É o próprio Cristo. Porque ele está dizendo assim, ainda não é o momento para Israel ser tirada a venda dos olhos deles. Ainda não é o momento para Israel me conhecer como eles realmente precisam me conhecer. Ainda não é o momento deles verdadeiramente se converterem e serem curados. Ainda não é o momento. Por quê? Porque Cristo ainda não havia morrido e ressuscitado. Para que o Espírito de Deus então pudesse ser derramado. Porque aí o convencimento não era mais em cima de palavras. Ok? Assim como Isaías, assim como Jeremias, a profecia era a palavra de Deus sendo liberada, mas não havia o Espírito no homem, o Espírito de Deus, para convencê-lo a respeito do pecado. E aí eu perguntei para o Espírito Santo mais de uma vez, e depois eu ouvi uma outra pessoa explicando essa palavra e me completou aquilo que estava no meu coração. Nós vamos ler um outro texto, mas já vou falar aqui. Por que Deus fala com Isaías, lá em Isaías 6:10, e por que Jesus fala aqui também em Mateus, e nós vamos ler um outro texto em João depois. Por que ele fala, e por que Deus é tão ruim aos nossos olhos, lá em Isaías, dizendo que ele, Deus, estava fechando então o entendimento de Israel para tudo aquilo que ele mesmo estaria falando a partir daquele momento. Por que Deus então fecha o coração, os olhos, os ouvidos, a mente de Israel para que eles não entendam, não se convertam e não sejam curados? Alguém tem uma resposta para me dar? Para tratar eles. Também. Para tratar aquele povo. Também. Mas por que ele não faz? Por que ele não permite que eles... Se ele está tratando, ok, vamos tratar? Tô tratando, Débora, ok. 1 mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Mas chega um momento que o tratamento deveria acabar, não é isso? Por que então Deus faz isso acontecer até que Cristo venha? E morra e ressuscite? Desculpa, Adailton, fala de novo. Convencimento através do Espírito Santo. Pode falar, Adailton, também. Através do Espírito Santo. Porque, na verdade, o homem sem o Espírito, vocês falaram certinho, ele é incapaz
de permanecer convertido. Ó, aí o que ia acontecer com Israel se eles se convertessem sem o Espírito Santo habitando dentro deles? O que ia acontecer com eles? Fala pra mim. Eles iam se perder novamente, porque eles não teriam um espírito para trazer aquele convencimento dentro do coração deles. Pior, Débora, é isso? Se perderiam a cada momento. Pior ainda. Se converteriam e se perderiam. Se converteriam e se perderiam. Só que o salário do pecado é o quê? Uma convicção. O salário do pecado é o quê, gente? A morte. A morte. Israel ia estar vivo até Jesus vir para poder receber o Espírito Santo e se converter e estar vivo? Então, para todo esse povo antes de Cristo, se eles ouvissem, se convertessem e fossem curados e caíssem no pecado de novo, o que aconteceria com eles automaticamente? Morte. Inferno, morte eterna. Olha o cuidado de Deus, gente. Olha o cuidado de Deus para com Israel. Por quê? Porque há possibilidade de redenção a partir do momento que eles fossem fazendo os sacrifícios em favor do povo. O próprio sacerdote, quando ele entregava o sacrifício anualmente, ele entregava o sacrifício por quem, gente? Só por ele? Por todo o povo de Israel. Gente, Deus é tão perfeito, Deus é tão santo, Deus é tão poderoso, que ele justamente diz assim: eu preciso guardar o meu povo, para eles não irem para o inferno automaticamente. Então eu não vou deixar que eles ouçam o que eu estou falando. Se eles se converterem de livre e espontânea vontade, vamos dizer assim, tudo bem, mas era impossível o homem conseguir não pecar, porque a natureza humana era uma natureza de pecado. Isso entra tantas coisas aqui no meio. Se eu tivesse tempo de falar tudo para vocês ao mesmo tempo, eu falaria. Mas a compreensão disso é assim, gente. O próprio Deus está guardando o seu povo no momento em que ele fecha o entendimento de Israel, os ouvidos, a mente, o coração, para que eles fossem endurecidos mesmo, para que eles não entendessem o que Deus estava falando, porque se eles entendessem de verdade, eles iriam para o inferno, porque eles estariam pecando de forma proposital. Eles iriam estar se convertendo porque Deus ia convencê-los com a palavra, mas eles iam se perder em seguida e eles iam direto para o inferno, porque o salário do pecado é a morte. Então Deus fechou o entendimento. E aí Jesus diz assim: porque não é para eles ouvirem ainda. Por isso que eu falo por parábolas aqui no meio de vocês. Mas vocês, meus discípulos, vocês já estão sendo ministrados a respeito do reino de Deus. Para vocês se converterem sim, é para vocês já nascerem de novo sim, para vocês começarem a caminhar junto comigo e o próprio Espírito que está em mim ensine vocês a respeito das verdades do reino de Deus. E a partir de então, vocês vão continuar esse trabalho que eu comecei, e aí sim, com o Espírito Santo, tanto Israel quanto todos os gentios terão a oportunidade de ouvir, ver, entender, se converter e ser curado. Antes da morte, ressurreição e o Espírito Santo vir? Não, vão ser para poucos. Essa revelação no Espírito é para poucos, antes da morte e ressurreição de Jesus. Mas depois, a coisa está para quantos desejarem, quantos derem ouvidos, porque o Espírito Santo, ele está todo o tempo tentando convencer o homem a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Ele está o tempo inteiro pronunciando, né, através de nós, homens e mulheres, que estamos cheios da palavra, nós estamos o tempo inteiro anunciando o evangelho para que as pessoas se convertam, e mais nós ainda, né, porque Paulo está falando para a igreja de Corinto. Vocês precisam entender que antes vocês tinham os olhos fechados, os ouvidos fechados para aquilo que Deus já tinha preparado para nós. Esse tronco, né, de Jessé, que a palavra de Isaías fala, ele já brotou, mesmo depois de tudo devastado, e ele está à disposição
daquele que realmente desejar recebê-lo como Senhor e Salvador e ser então, se converter e ser curado. Isso é o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Amém? Gente, eu nem vou iniciar o capítulo 3 para não dar, né, vontade. Vamos ler o último texto, perdão, João 12:39, a gente fecha aqui. Jesus, o texto de João vai falar a mesma coisa. João 12:39. João 12:39. Aí a gente lê a partir do 37. O texto está no 39, mas a gente lê a partir do 37. João 12:37. João 12:37. Diz assim: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Olha só, Jesus vivia fazendo sinais, milagres, prodígios, mas o povo, Israel, né, não cria nele, não creram nele. Versículo 38. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Sobre quem Isaías falou, gente? Segundo o versículo aqui. Sobre Jesus. Ok? Então, os profetas, aqueles que profetizavam a palavra de Deus, aqueles que falaram no Velho Testamento, eles não falavam simplesmente porque eles estavam ouvindo a voz de Deus. Mas quando eles liberavam a palavra, quando eles liberavam cada profecia, quando eles liberavam cada palavra profética, eles estavam falando a respeito do próprio Cristo. Eles estavam vendo o próprio Cristo. A visão de Isaías sobre o trono de Deus fala a respeito dessa visão em que ele vê todas as coisas que a gente viu lá em Apocalipse. Então, Isaías, ele tinha tanta convicção do Cristo que viria para resgatar, para redimir Israel, era de Jesus que ele falava. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Isaías falou sobre Cristo. Isaías falou sobre Jesus, porque ele viu Jesus. Foi revelado para ele essa glória majestosa, esse poder de Deus que opera essa conversão em nós. Isaías teve essa visão e por isso ele abriu a sua boca e profetizou e falou tudo o que ele falou. Muitos teólogos falam que Isaías é o profeta que mais falou sobre Jesus. Engraçado isso, né? João fala isso aqui e os teólogos afirmam isso para nós, que o livro, né, no Velho Testamento que mais profetiza sobre Cristo, sobre o nascimento de Jesus, sobre esse Messias, sobre esse menino que viria, é o livro de Isaías. Isaías vai falando daquilo que o próprio Espírito de Deus vai impulsionando, e ele tinha tanta convicção, porque ele já tinha visto isso de forma literal na sua visão, ali no seu chamado, que ele então falava a respeito daquilo que ele tinha visto e estava ouvindo. É maravilhoso. Amém, queridos? Alguém quer perguntar algo? A gente tem aí 4 minutinhos. Se vocês quiserem falar algo, a gente fala. Senão a gente já ora aqui e eu libero vocês. E semana que vem a gente vai entrar no capítulo 3. E com certeza a gente vai conseguir fazer mais uns 2 ou 3 capítulos, porque essas passagens aqui não são tão fortes no sentido da gente ter que pegar textos de outro lugar, porque ele vai falar a respeito da própria igreja ali, né, do contexto igreja agora. Amém? Eu precisava mostrar esses textos para vocês aqui, porque esse texto de 2 Coríntios, de 1 Coríntios 2:9, para mim é o texto que mais as pessoas falam, e quando elas falam esse versículo, não sei se vocês já ouviram, mas falam sempre de promessas de Deus,
né, a respeito do que Deus ainda tem preparado para nós, como se fosse algo futuro. Mas o que a palavra está dizendo aqui é o cumprimento de Isaías, é o cumprimento da palavra do próprio Cristo a respeito da vinda de Jesus e do Espírito Santo em seguida, que traria então todo esse entendimento para nós, que traria essa cura para nós, que traria o convencimento do pecado e a conversão. Então é disso que ele está falando. Não são de coisas terrenas, ok? Não são de coisas terrenas que esse versículo está falando. Ah, irmão, você nem imagina, ó. Eu vou falar um versículo para você. 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para você, irmão. Deus tem tanta coisa preparado na sua vida, meu irmão. Isso não é versículo para falar sobre isso, irmãos. Amém? Isso é versículo para dizer, Isaías profetizou que nós teríamos olhos, ouvidos, mente e coração para entender o mistério que é Cristo, que nós conseguiríamos compreender a palavra de Deus debaixo do entendimento do próprio Espírito de Deus. Deus daria da sua porção, do seu próprio Espírito para nós, para que nós compreendêssemos as verdades de Deus. Amém? Amém, queridos? Alguém quer perguntar algo? Senão a gente vai orar. Vou orar, porque aí quem precisar sair, quiser liberar aí para ir descansar, está liberado. Pastor Toninho, aproveita aí, que você tá aí, pode ser? Cansado, Amém. coitado desse pastor, ô glória. Ora para nós terminarmos, por favor.